E aí, tudo bem? Vamos continuar falando da Lua, da nossa face simbólica da Grande Mãe. Nessa carta da Lua, a gente vê ela representada por uma mãe e um filho. Vamos direto ao ponto. Toda mãe, recebe esse título porque tem um filho. Todo filho recebe esse título porque tem uma mãe. Portanto, mãe e filho são uma coisa só. Mãe e filho são representados pelo símbolo da lua no mapa astral. O que eu quero dizer? A lua no mapa mostra como você cuida, como você materna alguém ou a si mesmo e como você quer ser maternado e cuidado. É a mesma coisa. Por que mãe e filho é uma coisa só? Por que os dois estão no mesmo símbolo? Uma pessoa, por exemplo, à medida que ela busca autoconhecimento, e eu diria que o mapa astral é a ferramenta de maior alcance de autoconhecimento que alguém pode ter, ela descobre e ela compreende o que ela precisa para poder se sentir bem emocionalmente. Cada pessoa se sente emocionalmente bem de alguma forma diferente. Isso a gente vê simbolizado na Lua. O que acontece é que à medida que a gente amadurece, envelhece e se torna adultos, se a gente não pega essa criança interior que a gente tem, esse símbolo da lua, e cuida dele sozinhos, por si só, se materna, a gente entra nos relacionamentos de alguma forma inconsciente, buscando esse cuidado no parceiro ou na parceira. Principalmente no caso de homens que se casam, mas a postura deles dentro do casamento parece muito mais de filho do que de marido e de parceiro igual. Ele coloca a mulher como a cuidadora dele, de que vai cozinhar, passar e etc. Isso ele se coloca no papel de filho. E aí ele vai lá para o mundo conquistar as coisas e traz o sustento para mãe. Pois é, mãe esposa. E por que isso acontece? Porque é natural a gente envelhecer e continuar buscando aquilo que nos nutre emocionalmente. Todo mundo busca isso de alguma maneira. E se a pessoa não se cuida, não busca o autocuidado, não procura entender o que faz bem emocionalmente para ela, ela vai depositar isso na mão de alguém, principalmente nos relacionamentos. E aí a gente encontra o maior índice de frustração dentro dos relacionamentos. Por quê? No nosso vínculo materno, a gente cria um elo silencioso com a nossa mãe ou com o nosso cuidador. A gente está falando do signo de Câncer, do elemento água, e o elemento água ele se comunica no silêncio. Ele não usa as palavras. Assim como uma mãe que está ali segurando o filho e cuidando dele, ele não vai entender o que ela fala nos primeiros meses de vida, mas ele vai entender o sentimento que ela emana para ele. Isso é o elemento água, ele é silencioso, isso é o signo de Câncer. Só que a gente está falando da Lua. A Lua ela vai sendo construída, vamos dizer assim, de forma inconsciente, que depois ela se torna automática, como eu havia dito, de acordo com essa relação. Então a relação que a gente tem com a nossa mãe lá no início da nossa vida ela é silenciosa, porque de alguma forma a mãe vai nos dar o que a gente precisa. E aí as pessoas se tornam adultas, entram em relacionamentos, e se o outro não adivinha o que essa pessoa quer para poder se sentir bem emocionalmente, ela vai se colocar numa postura infantilizada. Porque como assim? Você não sabe o que eu quero, o que eu preciso para poder me sentir bem emocionalmente. Mesmo que a pessoa fale, a obrigação, vamos dizer assim, do autocuidado depende dela mesma. Você precisa se nutrir, você precisa se conectar consigo mesmo, com as suas necessidades, com o seu próprio lar interno. Isso é a Lua. Caso contrário, você vai colocar nas mãos de outra pessoa que teve uma outra criação, que teve uma outra mãe, que teve uma outra forma de se sentir amado e emocionalmente nutrido, e não vai dar match. Pode ser que dê.
Existem casos, claro. Mas quando a gente está falando da lua, ela é uma obrigação de você com você mesmo. E quando você entra em relacionamentos, o máximo que você pode fazer é deixar claro para outra pessoa como você se sentiria bem emocionalmente, mas não depositar na mão dessa outra pessoa para não gerar frustrações. Isso é o que mais acontece, né? E como eu disse, principalmente em casos de homens. Os caras colocam na mão da esposa a obrigação de nutri-los emocionalmente como a mãe deles fazia. Mais uma vez, a lua é uma postura, um comportamento automático. A pessoa pode ter 40, 50, 60 anos, se ela não desenvolve consciência, ela não sai da resposta automática representada pela lua no mapa. Então é muito mais sério do que a gente imagina. Então vamos lá, a lua é a nossa mãe e o nosso filho internos. A lua é a nossa forma de se cuidar ou de cuidar de outra pessoa e a nossa criança interna, que cabe a nós mesmos cuidar. E aí o que acontece? O signo da lua pode ser lido como uma versão mirim daquele signo. O que eu quero dizer? É como se o signo da lua representasse aquele signo em sua versão automática, em sua versão inconsciente, em sua versão instintiva, certo? Então não é uma coisa consciente como o sol, que representa a luz da vida. A lua é puro instinto, a lua é puro automatismo. Então, por exemplo, é uma pessoa de lua em Áries. A gente já falou de Áries, então fica mais fácil de ilustrar. É uma pessoa onde as respostas emocionais dela serão, se ela não desenvolve consciência, serão muito reativas, porque o signo de Áries é o signo relacionado à raiva, é o signo relacionado ao guerreiro. Então, uma lua em Áries é como se fosse um guerreiro mirim. É uma pessoa que não tem uma postura adulta de forma consciente, a não ser que ela vá desenvolver consciência sobre aquele signo da lua. Quer ver um exemplo? Eu conheço uma pessoa que é Sol em Gêmeos e Lua em Áries. Então, o Sol dela vai mostrar que ela está em desenvolvimento na jornada geminiana, da curiosidade, da descoberta, da leitura, do aprendizado, do ensino e etc. Isso é o Sol, a jornada. Porém, a lua dessa pessoa é em Áries. A resposta, a reatividade dessa pessoa é o tempo todo na briga, na pancada, no grito, porque ela está vivendo de forma inconsciente. Porque ela está vivendo de forma automática, ela não observa o que ela está fazendo. E isso é como se fosse assim, o tempo vai passar, a pessoa vai continuar dando volta, dando voltas, dando voltas, dando voltas e não desenvolve. É triste de ver. Porém, a lua não é somente esse automatismo todo, né? Ela é um automatismo, mas a gente pode olhar para o signo da lua como um signo de talentos naturais. Por exemplo, dando de novo o exemplo da lua em Áries, né? A pessoa, não é a mesma coisa do sol, não tem nada a ver. A pessoa de lua em Áries, por exemplo, ela tem de forma natural e instintiva esse ímpeto de ação, de vou meter a cara, vou fazer. Pode não ser da forma mais consciente, mais adulta e madura possível, mas ela tem esse impulso natural. Então a lua pode ser vista também como um talento. A gente vai falar mais sobre isso depois. E aí o objetivo é a pessoa se tornar consciente do signo da lua, porque ele se torna um segundo sol. A lua se torna um grande potencial na pessoa. Ela se torna uma ferramenta onde ela vai estar utilizando, ela vai estar agindo de acordo com aquelas características de forma natural. E se ela colocar consciência naquilo, aquilo vai ser um grande talento, um grande combustível para ela. Além dela se sentir emocionalmente bem, ela vai estar agindo de uma forma natural, porque a lua representa essa naturalidade na gente. Enfim. Vamos dar sequência, porque tem muita coisa para falar da lua. Renasce
a força vinda lá de dentro, do fundo da terra eu invoco meu talento. Renasce a força vinda lá de dentro, do fundo da terra eu invoco meu talento. Sobe, cresce, voa em espiral, o fogo das minhas veias transforma o irreal. Sobe, cresce, voa em espiral, o fogo das minhas veias transforma o irreal. Cura, sana, cura, sana, cura. Cura, sana, cura, sana, cura. Cura, sana, cura, sana, cura. Cura, sana, cura, sana, cura.